estudante! A aula de matemática de hoje, do 8º ano do ensino fundamental, é sobre polígonos regulares. Nós estamos, no volume 4 do PET, na semana que a gente vai falar, sobre os polígonos regulares, ok? Aqui comigo está o Guilherme e, relembrando a nossa aula, polígono regular que a gente já tinha comentado, os lados e os ângulos formados por esse polígono são iguais. No exemplo, que eu já tinha até comentado com vocês, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Então, nós já vimos esse exemplo, em que a gente tinha 4 centímetros de cada lado do triângulo, ou seja, os lados têm as mesmas medidas, e descobrimos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, então cada ângulo desse, olha, soma 180 graus, 60 mais 60 mais 60, ok? Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus, então são ângulos internos iguais. Por isso que é chamado de um polígono regular. Todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. O raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular, a gente chama de apótema, representado pela letra A. Então, o apótema é a medida do segmento que vai do ponto médio de um dos lados do polígono regular até o centro da circunferência, inscrita que está dentro do polígono, certo? E aí forma um ângulo reto com esse lado. Por exemplo, nós temos aqui no PET esse círculo em que ele está dentro, então ele está inscrito a esse polígono regular que é um triângulo equilátero. A medida que vai do centro desse círculo até o ponto médio desse lado, olha, e pode ser de qualquer um dos lados, é chamado de apótema e, coincidentemente, é o mesmo raio da circunferência, ok? Então, aqui nós temos o ponto médio desse lado, aqui a gente tem o apótema, certo? Então, a apótema é a distância que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono regular. A circunferência, a gente vai relembrar que tem vários exercícios no PET 4 sobre a circunferência. Então, a circunferência é um espaço geométrico plano, que equidistam de um ponto fixo, que a gente chama de centro. Então, aqui é o centro da circunferência, A gente tem o raio, que é a distância do centro da circunferência até um ponto da sua extremidade, pode ser qualquer ponto da extremidade aqui, olha, vai ter a mesma distância. Então, por isso que a gente chama de raio, a medida do centro até qualquer extremidade da circunferência. E a gente tem o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Vai de um ponto, aqui o exemplo é do ponto A, até o centro passando, que a gente tem um raio, depois da mesma distância que seria o raio do outro lado, ligando uma extremidade à outra. Ou seja, o diâmetro é o dobro da medida do raio. Tem um exercício no PET em que, se o raio é 1,37 centímetros, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, então 2 vezes 1,37 vai dar 2,74 centímetros. Então, vocês confiram lá esse exercício, ok? Eu até coloquei aqui, olha, exercício da letra C, tá bom?
Então, aqui se eu tenho um raio, né, só para desenhar, nós temos um raio de 1,37 centímetros, que é a distância do centro até uma extremidade, o diâmetro vai ser o dobro. Então, quanto que é o diâmetro? O diâmetro vai ser 2,74 centímetros. Bom, o perímetro da circunferência, também tem um exercício lá, né, que a gente utiliza, está explicando como que pode calcular pela fórmula 2πr. A fórmula do perímetro é o comprimento. Eu posso medir aqui desse ponto, né, voltar aqui, né, que eu vou ter o perímetro ou o comprimento desse círculo. Então, nós temos a área também, outro exercício, né, que é sobre a área do círculo. Essa área toda que está aqui dentro, pode-se usar essa fórmula, πr ao quadrado. O R é o raio, né, e o π é um valor que eu tenho de um número irracional. Eu posso usar esse valor, 3,1415, e tem outras casas decimais, né? Ou eu posso usar, tem exercício que inclusive pede, né, para arredondar. Então, a gente está calculando mais ou menos aproximado, se for uma área ou se for um perímetro de um círculo, se a gente usar 3,1415, né, com 4 casas decimais, a gente encontra uma medida mais próxima do exato possível. E se a gente arredondar, né, para 3 centímetros, tá, a gente está aproximando mais ainda, né, arredondando, tá? Então, pode-se usar assim quando se quer achar uma medida aproximada, não exata. Quanto mais exato a gente quer a medida, a gente tem que usar o π com mais casas decimais. Bom, então o perímetro, no caso desse círculo, que é o exercício do PET lá que está pedindo, 2 vezes 3,14. Olha, eu estou usando 3,14, 2 casas decimais, poderia usar mais, vezes 1,37, que é a medida do raio. Se eu arredondasse aqui, olha, tudo está calculando uma medida aproximada, mas como eu estou usando 2 casas do π, eu estou aproximando a minha medida, né, do cálculo do perímetro, no caso, o mais próximo possível do número exato. Então, olha, mais ou menos a resposta, né, do exercício seria 8,6036 ou 8,6, né? Mais próximo aí. Se eu arredondasse para 9, né? Então, estou calculando aproximadamente, né? Se eu manter essas casas, seria um número mais próximo, né, do certo, do correto, tá? Sem arredondamento. Bom, a área, se eu usar o π 3,14 e o raio é 1,37, eu posso, né, encontrar esse número com esse tanto de casas decimais ou arredondando. Por exemplo, eu poderia arredondar aqui para 5,9 centímetros quadrados ou até mesmo 6 centímetros quadrados, tá bom? Então, esse exercício está no PET 4 aí, né, para vocês calcularem. E a letra A é o exercício de que figura que é essa mesmo, tem 5 lados iguais, é o pentágono, né, um polígono regular, né, em que foi dado 2 centímetros de lado. Se ele tem 2 centímetros, qual que é o perímetro? O perímetro não é a soma dos lados, então se eu somar 2 centímetros mais 2, né? Vai dar 5 lados vezes 2, que dá 10 centímetros. Essa é a resposta da letra A do perímetro. E perguntou quantas diagonais tem o pentágono, né? Relembrando que a gente viu na semana anterior que eu posso calcular o número de diagonais de qualquer polígono regular usando essa fórmula. Então, o n é o número de lados, que são 5. 5 menos 3 dá 2, né?
2 vezes 5 dá 10, dividido por 2 vai dar 5 diagonais. O pentágono, né, ele forma até uma estrela com a diagonal, fica muito bonito, né, as diagonais ligadas, né, de um vértice até o outro. Eu tenho 5 diagonais no pentágono. E relembrando o apótema que a gente viu agora, é a medida do raio da circunferência. Por quê? Porque aqui está dando para ver, né? A circunferência está aqui dentro, olha. A circunferência está inscrito. E o pentágono que está de fora, a gente fala circunscrito. Então, do centro até a medida da metade aqui, né? O ponto médio desse segmento, eu tenho aqui o apótema. Coincidentemente, é a mesma medida do raio. Então, olha, eu tenho também aqui, olha, um triângulo retângulo formado com este lado e está perguntando esse valor desse ângulo X. Além disso, eu tenho os ângulos internos do pentágono, que eu chamei de I, e os ângulos externos, né, que eu chamei de E. Então, esse está no exercício. Então, relembrando aqui, nós temos as diagonais aqui que eu comentei com vocês, que a gente forma uma linda estrela, né, com a ligação das diagonais, né, do pentágono. São 5 lados iguais, 5 lados iguais, 5 ângulos internos iguais e 5 diagonais, né? 5 diagonais. Nós temos aqui, que nós já calculamos, a soma dos ângulos internos, que pode usar essa fórmula. N não é 5 lados, 5 menos 2 não dá 3, vezes 180 graus, a soma desses ângulos internos é 540 graus. E eu posso achar a medida de cada ângulo interno, dividindo 540 graus por 5. Cada ângulo interno tem 108 graus. Também vocês vão completar lá nos exercícios que tem no PET 4. Então, como que eu acho a medida do ângulo externo? A medida do ângulo externo é 72 graus. Por quê? Ele não é suplementar aqui, ó. Vou passar aqui na próxima. Aqui, olha, nós temos o ângulo suplementar somado com esse ângulo I, que é 108. Então, os dois somam 180 graus. Esse 180 graus aqui não é desse ângulo externo, daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas é da calcular o X. Como que eu posso calcular o X? Aqui é dos ângulos internos desse triângulo retângulo. Eu tenho X, eu tenho esse ângulo reto, que é de 90 graus, e eu tenho esse ângulo de 36 graus. Então, x mais 36 mais 90 soma 180. Posso achar o x passando 36 e 90 para o outro lado, o valor de x é 54 graus. Bom, a letra A ainda pede o valor do ângulo x. Então, o x é interno ao triângulo, ele mede 54 graus. A soma dos ângulos internos, que nós já calculamos, é 540 graus, e dos ângulos externos, né, somam 360 graus. Bom, cada ângulo interno mede 108 graus, e cada ângulo externo, né, mede 72 graus. Observe que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, é a bissetriz do ângulo interno. Então, olha, esse ângulo aqui, olha, né? Ele vai dividir esse ângulo interno em 54 mais 54 não dá 108. Então, por isso que isso aqui, né, é como se fosse a bissetriz, né, desse ângulo de 108 graus. Então, o x nós já calculamos, dá 54, 54 mais 54 dá 108 graus. Bom, se o raio é 1,37, a gente já calculou também, o diâmetro vai ser 2,74 centímetros. Se o apótema é a medida do raio, então esse
apótema aqui, né, é 1,37 centímetros. Esse é o exercício do PET. Então, fiquem atentos para vocês corrigirem. Na letra D, pode-se calcular o perímetro aproximado do círculo medindo o comprimento, né, que a gente já até mostrou, que é esse que mais próximo eu posso arredondar. E eu tenho, né, aqui no caso, eu tenho o perímetro, né, e eu tenho a área, né, usando πr ao quadrado. E a área também a gente pode arredondar. Então, pode colocar 5,6, ó, 5,9, né? Desculpa, 5,9 centímetros quadrados ou 6 centímetros quadrados, se for arredondando. Considerando π igual a 3, olha, então agora estou arredondando o valor de π. O raio é 2 metros e o lado, né, a medida do lado, né, é 6 metros a medida do lado desse polígono. Qual o nome especial desse polígono regular? Então, nós já comentamos, se os 3 lados e os 3 ângulos internos são iguais, o triângulo é equilátero. Bom, qual o valor do apótema? O apótema também, a gente já comentou, se é a medida do centro do círculo até o ponto médio do lado desse triângulo, ele vai ser a mesma medida do raio. Então, o apótema é 2 metros. Qual a área e o comprimento do círculo? A área a gente vai calcular com πr ao quadrado e usando 3 que pediu no exercício. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, vai dar 12 metros quadrados. Por que eu coloquei mais ou menos? Porque quando a gente arredonda o π, né, para 3, a gente está calculando um valor aproximado. Então, a resposta pode ser 12 metros quadrados, ou se pedir mais, né, mais corretamente, é aproximadamente 12 metros quadrados. A gente pode calcular o comprimento, né, da circunferência também, usando 2 vezes o π, que pediu para usar 3, vezes 2, né, que é igual a 12 metros. Né? Esse é mais ou menos aqui, é porque nós arredondamos o π para 3. Qual o perímetro do triângulo? Então, perímetro não são 3 lados iguais? Então, se cada lado desse triângulo mede 6 e os lados são iguais, o perímetro é 18 metros. A letra E pergunta, sabendo que a altura do triângulo é 5 metros, calcule a área. A área usando a base, que é um dos lados do triângulo, que é 6, vezes a altura, que é 5, né? Dividido por 2, dá 15 metros quadrados, a área toda do triângulo. 15 metros quadrados. Agora, qual que é a área colorida da figura? Olha, a área colorida vai ser a área do triângulo, que eu acabei de mostrar para vocês, que é 15 metros quadrados, menos a área desse círculo, olha. A área colorida que está perguntando aqui, olha, é essas 3 áreas aqui. Então, como que eu faço? Eu pego os 15 menos o 12, que é a área do círculo, e a resposta é mais ou menos, ou aproximadamente, 3 metros quadrados, a área colorida. A letra G perguntou assim, em volta da área colorida será colocada uma fita para dar acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fitas devem ser comprados para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Olha que legal! Então, eu tenho já o perímetro, né? Eu já posso calcular essa medida, que é os 18, né? Este lado mais esse, somando dá 18 metros, mais o perímetro do círculo que nós já calculamos. Então, 18 mais 12, a resposta é 30 metros de fita. Essa é da letra G. Na letra H, se o metro de fita custa R$1 e um rolo de fita com 10 metros é vendido por R$8, então qual que é mais vantajoso?
Se eu comprar os 30 metros, né, por R$1, vai dar R$30. Se eu comprar os 3 rolos, dá R$24. Então, a resposta da letra H é se eu comprar o rolo, o preço é mais vantajoso, que sai a R$24. E sabendo que o melhor preço da tinta é R$16 e rende 1 metro quadrado, qual o valor a pagar da tinta? Então, eu tenho 3 rolos de fita, que é 24, eu tenho R$48 que eu vou gastar da tinta, então dá R$72. E para finalizar, né, que o nosso tempo está esgotando, a letra J pede para calcular os vidros de purpurina e quanto que vai ficar no total. Então, são 8 vidros de purpurina, o total é R$92. Muito obrigada pela sua participação.